Então, gente, boa tarde. Nossa aula de Contabilimetria 4, uma aula de revisão dos principais conceitos que nós vimos até agora. Praticamente nós vamos falar sobre regressão, modelo de regressão e uma introdução a séries temporais. Eu enviei um exercício avaliativo, esse exercício vocês fizeram. Todo mundo que fez recebeu os pontos relativos a esse exercício e nós iremos discuti-lo, que é essa planilha. Bom, qual que foi a ideia geral dessa planilha? A ideia é vocês receberem uma base de dados aí do lucro dos bancos, né? Então, é uma base de dados real e alguns indicadores dos bancos. Então, qual que é a teoria por trás disso? Nós queremos saber quais desses indicadores estão relacionados, que podem explicar aí o lucro dos bancos. Então, no caso, o lucro dos bancos é a nossa variável Y, é a nossa variável explicativa. Patrimônio líquido, ROI, ROS, ativo total e ROA são as nossas variáveis explicativas aí da nossa variável y que vai ser explicada. Nós temos, então, uma série temporal, no caso aqui, nós não temos um corte transversal, né, porque nós temos o lucro acumulado de todos os bancos, e esses lucros são trimestrais de 2014 até o segundo trimestre de 2019. Bom, então, a primeira coisa que o exercício pediu é um coeficiente de variação de cada variável. Bom, no Excel é bem tranquilo, então com o Excel aberto a gente pode vir aqui e pedir para poder calcular a média, né? Então a gente vem e escreve média, ou então nós podemos buscar a função, né? A gente pode aqui em início, fórmulas, inserir função, eu procuro aqui uma função que chama média, aí ele vai me dar a função média, e nós vamos selecionar aqui o intervalo que nós queremos aqui, que no caso é da célula B2 até a célula B23. Não preciso colocar nada no número 2 e coloco OK. Então, aqui eu já achei formatado aqui a média. O desvio padrão também é a mesma coisa. Então, bato um igual aqui, eu vou buscar inserir função. Eu escrevo aqui, ó, desvio padrão. O que é o desvio padrão, na verdade? O desvio padrão ele vai nos mostrar os desvios que existem em torno da média, comparando cada variável. Então, nós vamos pegar aqui o desvipad, vamos selecionar o intervalo, de novo, da célula B2 até a célula B23, e vamos, deixa eu tirar esse fone aqui, e vamos dar um OK também. Então, achei o desvio padrão. E o coeficiente de variação, basicamente, é a gente pegar o quê? Pegar o desvio padrão e dividir pela média. E aí ele já está formatado em percentual. Então, nós temos 14 bilhões de média de lucro, o desvio padrão de 2,4 bilhões, com coeficiente de variação de 17,21%. Como nós fizemos isso tudo com fórmula, eu pego, dou um Ctrl+C, um Ctrl+V para todos os outros, e aí eu tenho todas as medidas, média, desvio padrão e coeficiente de variação de cada variável que nós temos aqui, que eu só vou formatar em percentual para ficar legalzinho os indicadores, e aqui também. Beleza. Então, nós cumprimos a primeira etapa. A segunda etapa pediu para a gente fazer uma matriz de correlação. Então, o que é uma matriz de correlação que nós estudamos? O que é correlação? A correlação é a força do relacionamento entre duas ou mais variáveis. É uma medida de associação. Então, o que é essa associação? É dada por um coeficiente, que é o coeficiente R, que ele vai de -1 até +1. Sendo que, se ele ficar próximo de -1 ou próximo de +1, nós temos uma correlação forte.
Se ele orbitar próximo de zero, nós temos uma correlação fraca, nós já estudamos isso. Então, para rodar essa correlação aqui no Excel é bem simples, né, com essa base de dados. Então, a gente vem aqui em dados, análise de dados, pedimos aqui correlação, dou um OK, e aí eu vou selecionar quem eu quero. Então, eu vou selecionar aqui, ó, lucro dos bancos, PL, ROI, todas as variáveis, seleciono aqui todas as variáveis. Como eu peguei o nome de cada variável, desculpa, agrupar por colunas, rótulos na primeira linha e o intervalo em uma nova planilha. E aí pedi para rodar, e ele rodou aqui. Deixa eu só aumentar a exibição aqui um pouco. Vou aumentar o zoom aqui para 133. E aí nós podemos fazer uma análise. Então, a gente vem aqui, ó, como a nossa variável de interesse é lucro dos bancos. Eu posso até marcar de amarelo aqui para poder destacar. Então, eu já olho, ó. Bom, o ROI, ele tem um R de 0,71, está alto. O ROS tem 0,78, o ativo total 0,76, o ROA 0,87. Percebam que apenas o patrimônio líquido que tem um R de 0,10, mas nós temos todos os R's individuais, todas as correlações individuais, elas são positivas. Então, nós temos uma evidência forte que essas variáveis aqui, elas têm uma relação com o lucro dos bancos. Uma outra coisa que nós vamos estudar posteriormente, um dos pressupostos da regressão, é a multicolinearidade. Então, por exemplo, se a gente for pegar as variáveis excluindo o lucro do banco, a gente pegar só as variáveis X, que são as nossas variáveis explicativas, nós não podemos ter elas acima de 0,8. Então, eu não posso ter, por exemplo, um R acima de 0,80, porque aí a gente pode ter uma coisa que chama colinearidade, que significa o quê? Explicam a mesma coisa. A mesma coisa. Então, percebam que nós temos aqui o ROS com o ROA, 0,79, né? Está dentro da nossa área de aceitação. Temos 0,74 ROI com ativo total. E nenhuma outra. Temos aqui menos 0,60, né? Então, o nosso modelinho de correlação aqui está bem tranquilo. Né? Então, não temos nenhum problema com relação aí à questão de colinearidade ou multicolinearidade, que é a mesma coisa. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? As duas coisas? Beleza, moçada? Então, bem tranquilo. O próximo ponto, nós vamos pegar, então, agora a nossa base de dados e vamos rodar a nossa regressão, que é a regressão aí que o exercício, ele pediu. O que é uma regressão? Uma regressão é um método estatístico de relacionamento entre variáveis, que nós temos, então, uma variável y, que é a variável a ser explicada, e uma ou mais variáveis x, que são as variáveis explicativas. No nosso modelo aqui é uma regressão múltipla. Por quê? Porque nós temos 6 variáveis explicativas. Nós vamos usar essas 6 variáveis explicativas para tentar explicar aí a variação do lucro dos bancos. E aí, a regressão, ela nos dá um modelo que vai dar um algoritmo ou uma equação, né? A gente pode falar uma equação, e essa equação, ela vai descrever o comportamento do lucro dos bancos. Além disso, nós temos toda uma estatística para poder verificar a significância, e também nós temos um R múltiplo ajustado, que ele é como se fosse um R de correlação múltipla, que nos vai dar qual que é o percentual de explicação dessa variação aí do lucro dos bancos. Enfim, então a regressão ela pode ser usada principalmente para verificar
essas questões de relação de causa e efeito, de associação múltipla e principalmente também para fazer previsões aí com base nos nossos dados históricos, ok? Então, é um tema que é muito usado na área de finanças, que é muito usado na área de contabilidade, e que nós fizemos vários exercícios sobre essa temática aí, ok? Então, vamos lá. Dados, análise de dados, e vamos procurar regressão. Regressão, ok? Intervalo Y de entrada, então eu vou contar a historinha. Olha só, então eu vou pegar o lucro dos bancos e vou selecionar o intervalo todo. Depois, o intervalo X, vou selecionar todo mundo aqui que é X. PL, ROI, RIF, ROS, ativo total e ROA. E selecionar todo mundo aqui. E aí vou contando história. Rótulos, vou marcar sim. Por quê? Porque eu marquei o nome das colunas. Posso escolher um nível de confiança de 95%, né? Não tem problema. Não preciso plotar resíduos, né? Porque a gente não precisa fazer as análises mais avançadas, e peço para dar saída em uma nova planilha. E aí ele deu saída aqui em uma nova planilha, e vou tentar aumentar o zoom aqui novamente. Vou pôr mais ou menos uns 133, que é um zoom que fica legal para a gente dar uma olhada. Bom, percebam que eu estou achando que aconteceu algum problema aqui nessa minha regressão. Lá. Não, está tudo certo. Beleza. Vamos aqui. Nós temos, então, aqui um R múltiplo de 0,99, mas o que importa para nós aqui é o nosso R quadrado ajustado. Então, o nosso R quadrado... Deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. Interromper o compartilhamento e volto agora. Deixa eu só conferir se eu estou com essa base de dados certinha. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu voltar o compartilhamento da tela aqui. Uma janela. E vamos pegar o compartilhamento da tela. Tá aqui. Bom, então, a primeira análise que a gente faz é essa. Eu tenho, então, praticamente 99,7% da variabilidade do lucro dos bancos explicado pelas variáveis que nós estamos usando aí no modelo, ok? Então, é muito alto. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem um número assim, 4,8 é menos 19. Significa que eu tenho 19 zeros após a vírgula. Tá? Então, eu vou fazer a análise agora do F de significância. O F de significância, eu estou testando a hipótese, né? A hipótese nula, que o Bzão, ele é diferente de zero. Por quê? Porque a gente faz uma estimativa. O Bzão é o nosso coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, quanto mais próximo de zero ele for, melhor. Então, o nosso modelo ele é significativo. Depois a gente vai olhar aqui os valores P e vamos olhar também aqui os coeficientes aqui da nossa regressão, tá? Então, eles são os itens mais importantes. Bom, lembra que a gente está trabalhando com uma confiança de 95%, só que a gente pode trabalhar com 99% e com 90%. Então, eu até aceito valores P aqui que tenham até 0,10. O que eu vou olhar aqui? Bom, no caso, eu tenho duas variáveis, eu vou até marcar de vermelho aqui, e vou negritar. Eu tenho duas variáveis que
o meu valor P, ele é maior do que meu alfa de significância. Então, por exemplo, igual eu falei, o nosso limite, então, é 0,10, tá? 90%. Ou 0,10, que é o nosso limite. Tudo que for acima de 0,10, para mim é ruim. Tudo que for abaixo de 0,10 é bom, é significativo. Então, eu estou vendo que eu tenho o RIF, que é a Receita de Intermediação Financeira, e o ROS, que eles são não significativos. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Todos os outros, eles são significativos. Todas as outras variáveis são significativas. Então, eu vou ter que excluir o RIF e o ROS, e aí rodar uma nova regressão. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar o RIF e o ROS. Infelizmente, eu vou ter que excluir. Eu venho aqui, peço para excluir. Excluo. E aí, eu vou rodar o modelo aqui com 4 variáveis. Então, o ativo total vai ser o X3 e o ROA vai ser o X4. Ok? Então, na prática, o que acontece é isso mesmo. Se a gente tem aí uma variável que ela não dá significância, ela tem que ser excluída do modelo. Aí vocês podem falar, mas eu rodei um modelo, 10 variáveis, 9 deram não significância. Tem que arrancar as 9 e trabalhar só com a variável que é significativa. Beleza? Bem tranquilo, né? Joia, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Não, tá ok, né? Tudo beleza. Então tá, qualquer coisa vocês me mandem aí perguntas. Isso, Jefferson. Jefferson perguntou, eu tô cortando porque as duas variáveis, elas não são significativas. É por isso mesmo. Perfeito. Tá? Bom, beleza. Aí, o que a gente faz, então? Roda de novo o modelo. Nós sabemos rodar. Vamos lá, ó. Dados, análise de dados, regressão. Aí eu vou selecionar o intervalo de novo. Seleciono quem é Y, lucro dos bancos, e seleciono quem é X. Então, PL, ROI, ativo total e ROA. Rótulos, nível de confiança, nova planilha, e dou um OK. Vai gerar essa saída que nós vimos novamente. Aí deixa eu só aumentar a exibição aqui para a gente ficar legal. 133, então, ó, R quadrado ajustado, que é o item que nós falamos anteriormente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, ó, ele, vou pôr em percentual, 99,5% da variabilidade do lucro líquido é explicado pelas variáveis X. Então, eu tenho 99,5%. E 0,5 é explicado por outras coisas que não estão no modelo. Então, o meu modelo ele é bem significativo. Bom, depois o F de significância para avaliar o modelo como um todo, né? Aquela questão lá de transformar a notação científica. Vejam que o modelo como um todo ele é significativo, então eu posso continuar com a regressão, e aí eu venho aqui nos valores P's também, né? Eu dou peço para transformar em números normais, decimais, e vamos avaliar aqui os nossos coeficientes. Vou colocar aqui em valores que a gente precisa. Bom, então, percebam que agora nós temos todo mundo significativo. Por quê? Porque eu preciso que esse valor P ele seja menor do que 0,10, né, que é o nosso limite. Então, percebam que todo mundo aqui está menor do que 0,10, ok? Então, nós temos aí um modelo que é significativo. Nós temos um modelo
e todas as variáveis aqui, elas são significativas. Então, como é que vai ficar a nossa equação de regressão, né? Então, a gente pode escrever assim, ó, o lucro líquido do banco é igual a menos 14.550.356,57 mais 0,01 PL mais 95.168.523,78 ROI mais 0,00, deixa eu só aumentar aqui o número de casas decimais, 0,023 ativo total e mais 3.377.760,54 ROA mais erro da estimativa. Então, essa aqui que é a equação nossa aí de fazer previsão do nosso modelo de regressão. Tá? Então, aí, o nosso modelo de regressão é esse aí para os bancos. Aí, o que acontece? O exercício até pediu para poder fazer uma previsão de qual seria o lucro médio, o lucro dos bancos, se a gente trabalhar com os valores médios. Né? Então, eu vou pegar, copiar isso para cá, e vou lá pegar os valores médios. Ó, valores médios, para aproveitar a planilha, tá? Para aproveitar a planilha. Então, vou colocar aqui interseção. E vou buscar aqui a interseção, que é isso aqui, e vou pegar cada valor aqui vezes o valor médio que eu vou buscar lá. Já vou deixar uma fórmula amarrada aqui. Bom, então, o valor médio do PL, eu tenho isso lá na base de dados, então eu vou pegar. Qual que é o valor médio do PL? Acho que é esse primeiro aqui, ó. Então, beleza. Qual que é o valor médio do ROI? Vou lá buscar o valor médio do ROI, é esse aqui. Qual que é o valor médio do ativo total? Então, é esse aqui. Qual que é o valor médio do ROA? É esse aqui. Então, se eu somar todo mundo aqui, ó, eu já tenho uma estimativa de qual vai ser o lucro. Né? Então, uma estimativa média do lucro. Porque aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu escrevi aquela equação aqui. Ó. Então, se eu colocar mais o erro, né? Somando o erro e aqui diminuindo o erro, então o que eu vou ter? 14.487 mais o erro padrão, que é esse aqui, e eu vou pegar o erro e a média que eu achei na equação e vou diminuir. Então, basicamente, eu tenho uma estimativa de lucro de 14,48 bilhões, né, se os bancos orbitarem aí nos seus valores médios, continuarem orbitando nos seus valores médios, né, isso é uma estimativa futura, mas um valor que vai oscilar entre 14,3, então eu estou entre 14,3 a 14,6 bilhões de lucro trimestral. Essa que é a nossa estimativa, essa que é a resposta aí da nossa equação de regressão. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Que foi praticamente isso aí que vocês fizeram no exercício que nós aprendemos a fazer na disciplina. E é bem legal, é bem interessante, porque dá para
a gente fazer estimativas, tá? Isso, eu vou consertar o ativo total lá, Jefferson. Tem um zero a mais nele, né? Isso, deixa eu só consertar aqui. Acabou ficando um zero a mais, beleza. Agora ficou certo, 0,00. Beleza. Ok, então, exercíciozinho tranquilo, com base em dados reais, e aí dá para a gente fazer estimativa, né? Então, ó, 14,5 bi, né? Que é mais ou menos o que vai acontecer com os bancos, ó, 14,5 bi, né? Na verdade, se eu usar a média ela vai me trazer o número médio aí dos bancos novamente, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá jóia. Bom, então aqui a gente termina a parte de regressão e a gente parte para séries temporais. Bom, o que são séries temporais? Na verdade, uma série temporal, a gente tem dois aspectos. O primeiro aspecto, que é o mais importante, é o fator tempo que está envolvido. E o segundo aspecto é um dado qualquer. Então, por exemplo, se eu pego uma observação de uma empresa, eu pego a Petrobras ou então o Banco Itaú, quero estudar como é que está o comportamento de qualquer variável dele, lucro, receita, venda, e traço um gráfico com base nesses dados ao longo do tempo, aí nós temos uma série temporal, que é diferente de corte transversal. Corte transversal, por exemplo, eu pegaria o lucro em um determinado período de várias empresas, o lucro em determinado período de vários bancos, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar a série temporal para explicar o comportamento dessas variáveis aí que nós temos aí de todos os bancos. E aí, basicamente, nós temos dois tipos de série temporal, que é a série estacionária e a série não estacionária, tá? A série estacionária é como se fosse assim, ela está estacionada em torno da média, é só lembrar dessa expressão. Apesar que ela tem picos e vales, ela tem algumas variações cíclicas, não cíclicas, significativas ou não, mas sempre ela está orbitando em torno da média. Não tem como a gente ter uma tendência definida de alta ou baixa. A série não estacionária é o contrário. Ela não está estacionada em torno da média, ela tem uma tendência, mesmo ela tendo picos e vales, de aumento ou uma tendência de diminuição ao longo do tempo que a gente está usando. Então, percebam que o tempo é um fator preponderante para analisar essa série temporal. Se a gente pegar a base de dados que nós temos, é praticamente impossível olhar para os números aqui, ó, e falar que tipo de série que tem. Tá? A não ser que a gente conheça a priori isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre trabalhar com gráficos. Então, a gente vai pegar os gráficos. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou aproveitar o trabalho de Jefferson, né, que ele fez, e vou mostrar aqui os gráficos dele. Né? Então, aqui, ó, lucro dos bancos. Né? Então, ele rodou essa série temporal aqui do lucro dos bancos. E aí nós vemos o que aqui? Ó? Nós vemos uma tendência do lucro do banco. Ele sai aqui de 10 mil, de 10 bilhões, né? Em 2014, e vai subindo. Então, ele tem, apesar que ele tem uma queda aqui em 2017, mas depois ele sobe. Então, ele sai aqui de 10, de 12, alguma coisa, e está perto de 20. Então, aparentemente, ele tem uma tendência de crescimento. Como é que a gente vai saber isso? Aí, nós vamos ter que usar uma técnica, né, que é a gente pegar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o lucro do banco. A gente vai fazer isso. Vou pegar, então, copiei aqui a coluna de lucro dos bancos, né? Então, eu vou ver quantas séries de tempo que eu tenho aqui, ó. Então, nós temos 22 séries de tempo, e vou pegar esse lucro dos bancos aqui e vou organizar, vou classificar. Eu copio ele para cá de novo, olha só. E aí, eu vou colocar aqui lucro classificado.
Então, eu venho aqui, seleciono, início, desculpa, dados, classificar, continuar com a seleção atual, e aí eu vou classificar do menor para o maior. Tá? Então, eu estou classificando a série dos dados. E aí eu peço uma análise de dados, rodar uma correlação entre essas duas variáveis, o lucro de forma nominal e o lucro de forma organizada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um coeficiente, olha, exibição zoom, vou aqui 150%. Então, eu tenho aqui 0,77. O que isso quer dizer para mim? A priori, nada, que tem um R de 0,77. Então, o que acontece? Ó, se esse R ele for positivo, então, o que acontece? A série temporal é não estacionária. Ok? Se esse R for negativo, a série é estacionária, ou seja, ela está estacionada em torno da média. Então, que R que é esse aqui? Ele é positivo. Então, a série nossa é não estacionária. E aí confirma aqui essa nossa dedução aí da fórmula e está certinho. Ó. O lucro, aí no caso aqui, ó, Jefferson, o lucro é uma série não estacionária, ok? Ela é não estacionária de uma forma geral, tá? Não até o mês 10 de 2017, mas a gente analisa a série como um todo, porque ela tem uma tendência de crescimento, certo? Beleza. Então, vamos passar aqui para o ROI. Vamos analisar o ROI agora. Olha, o gráfico do ROI também é a mesma coisa. Ele vai crescendo e aí depois ele cai. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma metodologia. Vou copiar aqui, ó. Vou usar a mesma planilha que eu usei aqui, ó, do lucro. Vou colar em cima, tá? Então, aqui colei em cima. Pego essa aqui do ROI, copio aqui, e aqui eu vou ter o ROI Class, classificado, tá? A gente vem aqui em dados, classificar, continuar com a seleção, do menor para o maior, isso. E aí nós vamos rodar eu já vou até selecionar aqui para poder rodar uma correlação, para a gente ver o que vai rolar aqui entre esses dados. E aí, aqui a mesma coisa, ó. Então, qual que é a ideia? Então, se o R é positivo, a série temporal é não estacionária, né? Então, no caso aqui, o R, ele é positivo. Então, no caso aqui, o ROI também ele tem uma tendência de crescimento, né? Então, é uma série não estacionária, por quê? Porque ele tem uma tendência de crescimento, tá? E vamos pegar o rosa aqui, ó, como o nosso terceiro exemplo. Então, pelo gráfico aqui também a gente vê que ele vem crescendo, depois dá uma queda, volta de novo. E vamos pegar o ROS, copiar os dados aqui, vou aproveitar a mesma planilha. Olha, e vou colocar ele aqui organizado, ou classificado, né? Vou pedir para classificar, continuar com a seleção atual, classificar, menor para maior, classificou, e vamos pedir para rodar a nossa correlação. Ok? E aí também, de novo, olha, de novo, nós temos, então, o mesmo resultado
0,58, positivo, então é a nossa série temporal aqui do Ross, é não estacionária. Então, todas as séries que nós temos, elas são não estacionárias. Por quê? Porque elas partem aqui de 12, por exemplo, o Ross parte de 12, aí dá uma queda para 7 e tal, mas aqui no final ele está com 16. Então, todos os indicadores de retorno, então, por exemplo, aqui, ó, o lucro, ele começou mais ou menos perto de 10 e está perto de 20 bilhões. O ROI, ele começou em mais ou menos aqui 3 e está quase que perto de 5. E o ROS, ou margem líquida, começou em 12, veio andando aqui, tá acima de 16. Então, percebam que os gráficos mostram que tem uma tendência de aumento, e nós confirmamos essa tendência de aumento pela análise da série. Então, ao longo do tempo, apesar que eles tiveram algumas variações, aí ao longo do tempo, essas variações elas foram não tão significativas para transformar em séries estacionárias. Então, todas essas séries elas são não estacionárias com tendência de aumento. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso. Professor, repete, por favor, quando eu faço essa análise? É quando ela oscila muito? Não, porque é o seguinte, Jefferson, essa análise ela vai depender do período que a gente pega. Então, eu peguei 21 trimestres. Então, nós começamos lá, acho que foi em 2014, né? Então, 2014 até o segundo trimestre de 2019 é o nosso tempo de análise. Então, a análise nossa ela é focada nisso aí. Aí, por exemplo, se você pega uma análise maior, você pega lá, sei lá, 20 anos de análise, aí pode ser que a tendência da série ela seja uma série estacionária. Mas o que nós pegamos, o que nós definimos para pegar de análise aqui, mostrou que tem uma tendência, né? Os três indicadores que nós vimos, o lucro, o ROI e o ROS, eles mostram que a tendência é de aumento, que não é uma série estacionária, não está estacionado. E a técnica que nós usamos, né, com o Excel, mostrou o que seria correto usar uma raiz unitária, né, que é uma técnica da econometria, que é usar a raiz unitária para poder testar se a série é estacionária ou não. Mas aí não precisa a gente chegar nisso tudo, né, porque vocês estão fazendo contábeis, e o importante é saber analisar a série para poder tomar decisão. Então, por exemplo, se você estiver analisando um relatório para a Febraban, então para os bancos, isso aí confirma com a correlação. Se a correlação for positiva, não estacionário. Se for negativo, é estacionário. Aí, se você estiver fazendo uma análise para os bancos, você pode virar e falar que durante o período que você analisou, que tem uma tendência de aumento, mostrada pelo gráfico, né? O gráfico mostra isso, gráfico de linha, e que pela correlação, você chegou à conclusão que a série ela é não estacionária e a tendência é de crescimento, né? Que se continuar do jeito que está, ele vai crescer e aí os bancos vão ter mais resultado ainda, tá? Beleza? Então, gente, acho que foi bem rapidinho, né? Mas foram muitos conteúdos, né? Que a gente trabalhou aí. Basicamente, eu acredito que para contábeis, para o curso de contábeis, é fundamental vocês saberem isso aí e acredito que vocês estão sabendo, né? Que todo mundo fez os exercícios, acompanhou as aulas e que nós conseguimos atingir esse objetivo aí. E temos essa vantagem de poder usar o Excel. O Excel é uma ferramenta que nos dá essa possibilidade de colocar em prática esses conhecimentos aí da contabilometria. E eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esses conteúdos aí. Não, né? Ninguém falou, então eu acho que está ok. É,
Nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros, isso, não, ótimo. E também vocês são excelentes, gente. Essa turma é muito boa, o pessoal é muito aplicado, é muito, assim, dedicado, e tenho só boas referências aí para vocês. É uma turma pequena, mas é uma turma selecionada. Então, eu estava falando, as cenas dos próximos capítulos, nós vamos estudar, então, agora, análise discriminante, simples e múltipla, e depois simulação. Então, nós temos tempo para isso, esse restante aí de semestre, dá para a gente estudar. Então, na semana que vem, vou enviar para vocês o material, e pretendo que a gente faça a aula na sexta-feira de manhã mesmo, de 7 às 9, dentro do nosso horário previsto mesmo, fazer a nossa aula normal, e pretendo usar essa metodologia de gravar a aula, fazer a aula aqui, né, assim, pelo menos um encontro virtual, de aula virtual, bem, assim, no máximo 1h30, no máximo 1h30, para a gente poder encontrar e conversar sobre os aspectos da disciplina. Ok? Então, eu vou gravar, essa aula está sendo gravada, como eu já falei, e aí eu vou colocar aí no canal do YouTube para que todo mundo tenha acesso e aí dê uma assistida depois aí para poder acompanhar. Beleza? Tranquilo. Então tá, joia. Um grande abraço aí para todo mundo. Bom final de semana, se cuidem, tá? Vamos seguir as normas e as regras aí de segurança. Quem for sair, usar máscara, usar álcool em gel, manter a distância, para a gente poder encontrar. Eu estou com muita saudade de vocês, gente. Muita saudade mesmo, sabe? E espero que quando isso tudo terminar aí, a gente voltar a poder encontrar, a gente se encontra aí para poder bater um papo, tomar um café, tomar uma cervejinha, tocar um violão, fazer uma festinha, viu? Comemorar a vida. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem via, via Google Classroom, via Instagram, via e-mail, via telefone, o que vocês quiserem, tá? Estou sempre à disposição de vocês, viu? Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.